Fala galera, beleza? Bom dia. A aula de hoje é uma videoaula, porque nesse exato momento eu estou participando de um conselho de classe, então estou me desmembrando em dois aqui. Enquanto eu estou aqui, também estou lá. De qualquer forma, galera, a gente já está praticamente chegando na nossa reta final aí, depois de bastante tempo estudando, né? Nesses últimos 3 anos aí de ensino médio. Foi um grande prazer estar com vocês e dividir, né, vários momentos aí na sala de aula, passando conteúdo, conversando sobre o conteúdo e também aproveitando muito aquelas conversas que, a partir do conteúdo, a gente acabava desenvolvendo também na sala de aula, que é falar sobre a vida, né? Que é falar sobre o mundo que nos cerca e que tudo isso, né, é matéria-prima justamente do conteúdo de literatura. Então, falando de livros, falando de poemas ou falando sobre a vida, estávamos falando sobre praticamente o mesmo assunto, né? Que é a nossa obra literária, ou seja, a obra da nossa vida, né? Cada um de nós somos uma obra literária em andamento e por isso eu sou muito grato de ter participado com um pedacinho, né, da obra de vocês, de cada um de vocês e principalmente de vocês também terem participado da minha obra literária ao longo desses 3 anos. Para que a gente possa finalizar com chave de ouro, então, vamos então arrematar o conteúdo, né, que a gente tem para estudar, que é sobre é, a última parte aqui da nossa apostila, que é a literatura que foi feita a partir dos anos 50 aqui no Brasil, né, até os dias de hoje. Claro que o conteúdo ainda é bastante longo, mas de forma resumida eu vou tentar falar um pouquinho sobre essa obra literária. A partir dos anos 50, ou seja, quando a gente finaliza a terceira fase do movimento modernista aqui no Brasil, a gente vai ter então o surgimento de algumas tendências literárias e artísticas, né, como um todo. As três principais que surgem ali entre os anos 50, 60 e 70 são, primeiro, poesia concreta, segundo, poesia marginal e terceiro, tropicália. Com detalhe, a tropicália, ela na verdade foi um movimento não essencialmente literário, mas um movimento artístico que abarcou várias modalidades artísticas, né? Talvez a principal tenha sido a música, dentro da música popular brasileira, né? Mas também abarcou a influência literária, a influência do teatro, a influência nas artes plásticas, né? A influência no cinema, entre outras. Mas vamos falar sobre a poesia concreta. A poesia concreta foi um movimento revolucionário da nossa literatura. Por quê? Porque ela amalgamava, isto é, ela juntava dentro de um mesmo volume, né? Ou melhor, dentro de uma mesma produção, dentro de uma mesma peça literária, elementos da literatura propriamente dita, no caso da poesia, com elementos das artes visuais. Então, ou seja, existem poemas concretos em que a disposição das palavras dentro da página carrega em si um sentido. Assim como a própria página, os espaços em branco dessa página também carregam um sentido. Da mesma forma que o, o som, né, a fonética, né, que essas palavras desse determinado poema têm, também vão produzir sentido. E juntando todos esses sentidos do aspecto visual do texto, né? Quando você bate o olho no texto, assim, você tem uma visão, né? Você tem uma conjuntura
do aspecto visual desse texto, a maneira que as palavras são dispostas nas páginas, juntando com os elementos sonoros, né, constituídos por essas palavras, ao sentido semântico mesmo, né, ou seja, ao significado de cada palavra dentro ali do texto. Esses três aspectos de sentido, né, visual, sonoro e semântico, é o que vai formar, né, o que vai compilar todo o sentido de um poema concreto. Aqui na apostila, a gente até tem alguns exemplos, né, igual, por exemplo, aqui na página 140, a gente tem um poema do Décio Pinhatari, que foi um dos poetas concretos, que diz assim: beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe cola caco, caco cola cloaca. O que ele faz? Ele faz uma espécie de uma desconstrução de uma frase publicitária que é beba Coca-Cola. Ele vai desconstruindo essa frase, formando outras palavras, igual, por exemplo, beba. Ele forma a palavra babe, né? Babe cola. Depois ele forma a palavra beba coca. Ele desmembra Coca-Cola, desmembra coca de cola. Depois ele volta com a palavra babe. Babe, cola, caco. Quer dizer, ele troca as letras de lugar e forma uma outra palavra também com a expressão Coca-Cola. Depois ele forma a palavra caco, né? Depois forma a palavra sozinha cola. E no final ele faz uma miscelânea de várias letras dessa única frase, beba Coca-Cola, e forma uma única palavra, cloaca. Parece confuso, mas esse tipo de poema ele te permite vários métodos de interpretação. Você pode interpretar verso por verso, palavra por palavra, até mesmo a forma que cada palavra foi colocada dentro de cada verso, né? Esse tipo de poema ele vai ser constituído, né, como uma obra básica da poesia concreta. Assim como, por exemplo, eu havia falado a respeito do aspecto visual do texto, né, da poesia concreta, muitos dos poemas concretos, a maneira que eles são escritos, formam desenhos com o texto, né? Aqui na apostila a gente vai ter outros exemplos também, que são bem interessantes. Depois eu falo em quais páginas que estão. Por isso o nome poesia concreta. Concreto é no sentido de que o texto ele deixa de ser apenas algo para ser lido, para ser um objeto, né? É um texto que se transforma em algo concreto, né? Por isso o nome poesia concreta. Foram 3 autores que criaram essa forma de se fazer poesia. 2 irmãos, um se chamava Augusto de Campos e o outro se chamava Haroldo de Campos. E mais um amigo deles que se chamava Décio Pinhatari. 3 paulistanos que, jovens, lá nos anos 50, eles decidiram criar, né, uma nova forma de se fazer poesia, então criaram a poesia concreta. Isso revolucionou a nossa literatura porque ela foi o suprassumo de todo aquele movimento que havia sido iniciado 30 anos antes, né, com o modernismo. Isso foi uma espécie de uma explosão artística, por quê? Porque juntava literatura com artes visuais, né? Foi extremamente inovador para a época. A partir da poesia concreta, vão surgir então, lá nos anos 60 e 70, outros movimentos artísticos. Um deles, né, eu já falei, que é a Tropicália, que vai surgir ali na virada dos anos 60 para os anos 70, com artistas, né, com compositores e cantores como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Mutantes, entre outros, né? Que a proposta desses artistas era
muito parecido, na verdade, com a proposta do movimento de antropofagia, lá do modernismo, da primeira fase do modernismo, que era receber aquilo que vinha de fora, as influências estrangeiras, e mesclar com a cultura nacional e criar a partir dessa junção algo novo, algo inovador. Então surgem, né, várias composições de música brasileira, tipicamente brasileira, com base, por exemplo, no samba, né, com base em ritmos de matriz africana, em função, né, da influência africana na cultura brasileira, ritmos é, interioranos, como por exemplo o que é conhecido como música caipira, né? Entre outras influências que são tipicamente brasileiras, músicas indígenas também, com ritmos estrangeiros, como rock, por exemplo, né? Até mesmo com o punk, né? A guitarra elétrica, a bateria, né? Entre outras manifestações musicais estrangeiras, foram amalgamadas com ritmos brasileiros e surge então um terceiro produto, que é o que a gente chama de música da Tropicália, né? E que influenciou, né, tudo aquilo que foi feito em termos de música brasileira, música, vamos dizer assim, música conceitual, né, a partir de então. E nesse meio tempo, mais nos anos 70, surge um outro movimento literário que é a poesia marginal, né? Esse nome parece um pouco bruto, marginal, né? Mas esse marginal não tem nenhuma conotação pejorativa no sentido de ser algo ruim, algo fora da lei, não. Isso tem a ver com margem, né? Ou seja, marginal é aquilo que está à margem. É como se até os anos 60 a literatura era produzida por grandes autores reconhecidos, né? E somente esses grandes autores eram aceitos em grandes editoras. Era como se fosse um núcleo fechado, né? Grandes autores, ou melhor, grandes editoras só publicam grandes autores. Mas tinha uma galera que escrevia, né? Escrevia poesia, escrevia contos, escrevia romance, crônicas, e que não tinha visibilidade porque não tinham nome, né? Porque não eram famosos. Aí então um grupo de jovens, né? Mais especificamente no Rio de Janeiro, que depois acabou se estendendo para São Paulo, se estendendo para o Nordeste, para o Sul, criaram então uma forma de autopublicação. O que eles faziam? Antigamente, não é da época de vocês, mas não se tinha máquina de xerox, né, para poder fazer cópia. E sim tinha um mimeógrafo. Mimeógrafo era um rolo que você colocava o papel de um lado e embaixo tinha o papel carbono encharcado no álcool. Você girava uma manivela assim, puxava a folha de ofício era prensada pelo rolo numa nesse papel carbono onde estava o texto matriz, né, o original, e saía do lado de cá o texto copiado, né, numa cor meio azulada, meio roxeada, que é a cor do carbono, do papel carbono. E com essa cópia, eles cortavam depois a tesoura mesmo, dobravam, grampeavam e faziam os seus próprios livrinhos. Eram livros artesanais. Cada exemplar era feito pelo próprio autor. Eles saíam na noite, saíam nas praias, saíam nos bares, nos restaurantes, nas casas de shows, vendendo os seus livrinhos, os seus poemas. Então eles ficaram reconhecidos como poetas marginais porque eles é, escreviam e publicavam e vendiam toda, né, a sua produção literária à margem da grande indústria literária do Brasil, né, porque eles não passavam por nenhuma editora. E normalmente é, a poesia marginal ela é reconhecida por dois motivos, melhor, por dois conceitos. O primeiro era esse conceito de autopublicação e o segundo é que devido a essa atitude, né, ousada desses poetas jovens de se autopublicarem, de se autoproclamarem poetas e se venderem, né, em termos de sua própria produção, né, vender a sua produção de mão em mão na rua, também surgiu um outro conceito que era um tipo de poesia muito descontraída, né?
eles escreviam poemas tirando onda, tirando sarro, né, com alguém, tirando onda, zoando alguém. Eram poemas extremamente bons, né, no sentido literário mesmo. Eles sabiam, né, escrever muito bem, eles entendiam de poesia, conseguiam articular bem o jogo de palavras, o jogo de rimas, o jogo de metáforas, né, de figuras de linguagem e tudo mais. Tinham, tinha muita, eram pessoas muito cultas, né, então escreviam muito bem, mas só que o teor desses poemas era muito despojado, muito descontraído, né, meio que refletindo a própria atitude deles enquanto jovens. É, então eram poemas quase que piadas, né? Tinham muitas referências da cultura pop, né? Com trechos de músicas de rock, né? Com palavras que eram gírias da época, né? Entre outras, e principalmente eles estavam vivendo durante o regime da ditadura militar, então muitos desses poetas eram afrontosos com o próprio regime, né? Então eram poemas que às vezes batiam de frente com a própria censura. Mas como eles próprios, é, eles mesmos, né, vendiam a sua produção literária, não passava pela censura. Então de vez em quando um ou outro era meio que tinha que sair fugido porque o DOPS corria atrás deles, né, achando que esses poeminhas eram alguma ameaça para a ditadura militar no Brasil. Enfim, foram períodos de muita produção e muita inovação na nossa literatura, né? A partir daí, gente, a gente vai ter várias outras, outras produções, né? Igual na página 153 aí a gente tem aí, ó, um outro conteúdo que se chama Literatura e Arte Contemporânea. É onde a gente tem aí, depois que o Brasil, durante, né, esse século XX, viveu tantas transformações, não apenas artísticas, mas também políticas, sociais, econômicas e tudo mais, tudo isso fez com que o final do século XX aqui no Brasil, né, os anos 80, os anos 90 e até hoje, né, esse início aí de terceiro milênio, os anos 00, agora os anos 10, agora os anos 20, todas essas transformações do passado influenciaram todas essas produções, né, que vieram sendo feitas, né, dos anos 80 para cá. E tanto com relação à literatura, com relação às artes, né, de uma forma geral, de modo que não se há tanto mais fronteiras entre o que pode ser literatura e o que pode ser artes plásticas, o que pode ser cinema, né, o que pode ser poesia, meio que existe uma grande mistura. Aí a gente finaliza dizendo o seguinte: professor, da primeira série que a gente está estudando que a literatura é constituída de períodos, né? Períodos literários, movimentos literários, escolas de época. Iniciamos pelo trovadorismo, passamos pelo classicismo, renascimento, né? Arcadismo, barroco, romantismo, realismo, blá blá blá. Enfim, e agora? Né? 2020, né? Século XXI. Que nome que se dá ao período literário que a gente está vivendo? Não tem nome. A gente chama isso de literatura contemporânea ou arte contemporânea, porque na verdade só o tempo, né, só o distanciamento temporal é que faz com que a gente consiga olhar para trás e enxergar um determinado padrão de produção literária de uma determinada época. Aí, de acordo com esse padrão, é que se criam, né, algum tipo de alcunha para dar nome àquele período, né? No momento, estamos vivendo a literatura pós-moderna ou pós-modernista, que é conhecida como literatura contemporânea. Contemporânea é aquilo que faz parte do nosso tempo. Mas esse contemporâneo não é um nome definitivo. Daqui a 20, 30, 50 anos, quando os estudiosos olharem para trás, para a nossa época, eles vão conseguir encontrar um padrão de produção e aí eles vão classificar. Aí vai surgir, então, provavelmente um nome para classificar a nossa literatura. É isso, galera.
Deem uma lida nesse conteúdo, que vale muito a pena. É um dos conteúdos mais interessantes que nós temos, né, em termos de literatura, que é essa produção literária aí do século XX, virando para o XXI. E espero ter contribuído, ah, pelo menos com um pouquinho, né, com cada um de vocês, para o conhecimento, não apenas o conhecimento do conteúdo, mas também algum tipo de conhecimento que vocês levarão para a vida de vocês. Um grande abraço.